Fofoguedes, vou contar pra vocês o dia que eu entupi o vaso da minha sogra na primeira vez que eu estava adentrando na residência daquela simpática e doce senhora. E eu não sei qual foi a humilhação maior. Eu ter entupido o vaso da senhora ou a forma que eu solucionei esse mistério, essa situation in my life. Que o pobre azarado, ele não pode nem arrumar um relacionamento em paz. Sabe, um relacionamento onde um homem realmente te leve a sério, quer levar você pra conhecer a família, que quando você chega lá, dá o quê? Dá uma M, literalmente. Mas olha a ideia de jirico que eu tive também, né? E eu conheci a minha sogra no dia seguinte, era um sábado, e eu ia almoçar na casa dela domingos. Dominguinho, almocinho com a sogra, tudo aquilo que a gente quer, não é mesmo? Aí que eu tive a brilhante ideia. O que eu fiz? Falei, vou acordar mais cedo, vou comer um prato de comida aqui na minha casa e vou pra casa da minha sogra, e lá eu não vou estar com fome e vou comer bem pouquinho, fazer a recatada do lar, que não é uma esfomeada, que eu não vou chegar lá na casa da mulher comendo até o concreto da parede, não é mesmo? Tive essa brilhante ideia e assim eu fiz. Acordei toda pimposa, comi e fui de barriga cheia, buchinho cheio. Chegava a estar redondinho de tanto que eu tinha comido. Tá bom, quando eu cheguei lá, eu fiz exatamente tudo que eu planejei. Tava dando tudo certinho, tudo às mil maravilhas. Botei um pratinho de humilde, de princesinha, não o meu prato de pedreiro que eu comi em casa, que ela só ia saber que eu comi igual um pedreiro quando eu já tivesse 3 anos de casado com o filho dela. Mas tudo bem, botei o meu pratinho de princesinha e tudo mais, comi, e aí ela falou o quê? Vou fazer um cafezinho pra gente depois do almoço, gente. Aquela coisinha de velho, tomar um café depois do almoço, sentar no sofá, na varanda, todo mundo conversar. E foi o café que fez acontecer todo o problema. Ai, celular ia cair. Parte 2, gente. Comenta pra ajudar muito a blogueira de vocês. Comentem, Fofoguedes. Eu tô esperando seu comentário. Fofoguedes, parte 2 do babado de quando eu entupi o vaso da minha querida sogra. E já comenta no vídeo pra você ajudar a blogueira de vocês. Aí, eu tomei o café e senti o meu estômago fazendo essa... Gente, na hora eu falei... vai dar problema. Eu tinha comido um prato de pedreiro, depois eu tinha comido um prato de princesa e tomei um cafezinho em cima. Quais são as possibilidades? As possibilidades deixam eu dar uma dor de barriga bem ali na casa da senhora simpática. E ainda tava muito cedo pra eu poder virar e falar assim, eu quero ir embora, porque ia ficar com aquela impressão de, come, vai embora. Eu não queria ser mal educada, eu queria fazer ali a média com a sogrinha. Meu querido namorado, futuro marido lá na sala, e eu na varanda, fofocando com a mãe dele, com as irmãs dele, as tias, que tava aquele almoção de domingo assim de família, que tava todo mundo, que é pra humilhação ser bem grande. Tá bom. Gente, fui bem simpática e falei, eu vou me retirar aqui um momento que eu vou ao toalete. Ainda meti toalete, mal sabendo que eu só tô um barro que entupiu o vaso da querida, literalmente. Quando eu cheguei lá, gente, e eu botei, olha, eu liguei a torneira, aquele clássico, né, de você ligar a torneira pra não fazer barulho, e foi uma dor de barriga tremenda. Só que foi aquela dor de barriga, sabe quando você primeiro solta aquele bem grandão e depois você começa a soltar o... Então, foi bem assim. Primeiro eu soltei um tijolo e depois eu comecei a soltar aquelas... Tá aí, tudo bem, me limpei, simpática e tal. Daqui a pouco eu fui dar descarga. Desceu. O tijolão não desceu. Olhei no banheiro, não tinha um baldezinho. Gente, que banheiro é esse que não tem um balde pra quando a visita em top? Não tinha não tinha. Eu que não ia chamar o meu namorado e muito menos a mãe dele pra falar, vocês podem pegar um baldinho pra mim que eu entupi, caguei, deu um cagão aqui, entupi o vaso. Eu não ia. O que eu fiz? Fiquei, meu Deus, o que eu faço? E eu tinha uma sacolinha dentro da minha bolsa, que eu sempre levava, tipo assim, não era uma sacolinha, era uma necessaire, na verdade. Eu sempre levava minhas coisinhas quando eu ia pra fora de casa, que é aquele básico, escova de dentes, odorante, isso aqui. Peguei essa necessairezinha, peguei as coisas que estavam dentro dela, botei dentro da bolsa. Peguei uma sacolinha que tinha lá dentro da minha sorte, é que eu sempre levo uma sacolinha. Por quê? Porque eu tenho um cachorro. Então sempre eu vou passear com o meu cachorro, tem uma sacolinha dentro da minha necessaire. Peguei essa sacolinha, fui lá no vaso, peguei o meu pitoquinho de tijolo, botei, amarrei assim na necessaire, botei dentro da minha necessairezinha, botei lá assim na minha bolsa de humilde e dei a descarga. Aí desceu, que é uma maravilha, que era realmente o pitoco que tava entupindo o vaso, e saí com a cara e com a coragem pra terminar de conversar com a minha sogra. Espirrei meu perfuminho, né, que eu sempre levo um perfuminho pra poder, quando caso aconteça esse tipo de necessidade, e fui embora. Gente, quando eu cheguei em casa, eu tirei as minhas coisas que estavam dentro da bolsa e só peguei a necessaire, ai, até caiu aqui, só peguei a necessairezinha e joguei fora.
e fingi que nada aconteceu, ninguém tinha entupido o vaso de ninguém, tava tudo bem, deram um morango e tava tudo ótimo. Então, assim, cara, é muita humilhação, gente. Vocês já passaram uma situação dessas? Gente, comente muito nesse vídeo pra poder ajudar a amiga de vocês. Comenta, compartilha, manda pra amiga de vocês, entendeu? Que é pra poder a gente engajar. Obrigada. Descobri que eu era corna graças a Claro. Claro, operadora de telefone. Essa querida aí mesmo. Eu namorava com um boy e a gente tinha toda aquela história de amor que vocês sabem, aquele conto de fada. Eu achava que ele era o príncipe encantado, ele dizia que era super apaixonado por mim. A corna aqui acreditava, né? Ele dizia que eu era a mulher da vida dele. Descobri que era eu e a torcida do Flamengo inteira a mulher da vida dele. Ele tinha vários amores da vida dele. Um homem generoso, né? Um querido. Vou chamar ele de Clodoaldo porque eu tô pra dar nome agora de novo. Em requisito ao relacionamento, eu não tinha muito o que reclamar de Clodoaldo. Ele era um querido, ele apenas colocava adereços na minha cabeça, enfeites, mas é aquilo, gente, era pensando em mim. Afinal de contas, é aquela velha história, né? Um animal sem chifre é um animal indefeso. Então ele tava o quê? Pensando em mim, óbvio. Ai, Clodoaldo tão atencioso. Só que aí o meu amor, né, aquele querubim, qual eu não tinha absolutamente nada a reclamar, começou a tomar certas atitudes que eu comecei a ficar desconfiada. Eu falei, Clodoaldo, o que é isto? O que estás a fazer? Clodoaldo começou a esconder telefone. Clodoaldo começou a levar telefone pra cagar. Clodoaldo começou a levar telefone atrás debaixo d'água. Eu falei, querido, seu telefone nem é prova d'água, que você é pobre, lascado, ferrado. Você vai queimar esse display. Comecei a estranhar. Ele dormia com o telefone debaixo do travesseiro, meus amigos. Como é que é isso? Não estou entendendo. E eu comecei a reparar que começou a chegar umas mensagens diferenciadas no telefone dele. Comecei a olhar assim de longe, assim. Ah, vocês acham que era mensagem de WhatsApp e rede social? Não era. Era SMS. Quem manda SMS, gente? Quem se comunica por SMS? Exótico? Vocês não acham exótico? Sem contar que Clodoaldo estava completamente afastado de mim. E como boa mulher que sou, a gente já sabe, né? Se afastou, chifre. Comecei a investigar. E aí eu descobri, graças à operadora. Vocês não vão acreditar. Descobri que era corna graças a Claro, parte 2. Clodoaldo, que você achava muito esperto, que Clodoaldo você achava muito esperto, não é mesmo? Meu querido, quando você foi com a farinha, eu já estava voltando com o bolo, meu amor. Quando você estava voltando com o bolo, eu já estava comendo o bolo, meu amor. Quando você estava comendo o bolo, eu já estava lavando o prato do bolo que eu tinha comido. Então quando você tá assim, eu já tô 2 passos à frente, querido Clodoaldo. Se manque-se. Deu uma leve empolgada aqui, mas voltando. O que ocorre? Aquelas mensagens de SMS começaram a chegar em horários muito peculiares, que eu nunca vi a operadora trabalhando 1h da manhã. Fiquei encucada, comecei a me dar ali um leve encomendância, sabe? Quando você fica incomodada, fiquei com encomendância. É essa palavra aí mesmo. Vulgo minha mente, vocabulário da Rafa. Falei, caramba, Clodoaldos, exótico essa sua operadora. Aí toda vez que chegava mensagem, tipo 1h da manhã, meio-dia, sol rachando, chegava a operadora da Claro, mandando mensagem. Só que eu também era Claro, querido Clodoaldo. E ele sempre falava pra mim assim, ai, essas operadoras são muito chatas. E, gente, quando ele virava o telefone pra mim, era uma mensagem real da Claro. Eu tenho pra mim que Clodoaldo viu isso na internet e combinou com a amante. Só que do mesmo jeito que Clodoaldo tem internet, a mamãe aqui também tem. Então, essa técnica eu já conhecia. Lembra aquela história do bolo, Clodoaldo? Então, não vai botar chifre na minha cabeça achando que eu vou descobrir, não, querido, que eu vou descobrir. FBI tá me perdendo, querido. Peguei o meu telefone e dei uma olhada nas mensagens que a Claro manda pra mim, né? A operadora. E reparei que quando a mensagem da Claro é um número diferente, são 4 a 5 números. Não é um número de telefone, Clodoaldo. Não é um número 021, não. É ou 20, até assim, Claro. Falei, caramba, Claro de Clodoaldo tá diferente. A operadora tá... Peguei o telefone dele e comecei a investigar e vi que todas aquelas mensagens que estavam chegando era do mesmo número, era a mesma mensagem, não tinha nenhum tipo de resposta. Peguei o número, copiei e adicionei no meu WhatsApp. Aí eu descobri, gente, olha, descobri que era corna graças a Claro, parte 3 e última pra vocês não me matarem. Quando eu adicionei o número da Claro, vocês acreditam que a Claro era uma mulher? Eu sabia que a Claro estava usando pessoas, assim, como suas próprias fotos pra poder mandar mensagem pros clientes. Assim, diferenciado. Vocês não estão achando esse atendimento muito diferenciado? Mandei um oi.
Só que como eu não sou boba nem nada, mandei um oi falando assim: Clodoaldo aqui, novo número, salva aí, estou sozinho, pode falar. Porque nessa altura do campeonato, gente, eu já desconfiava. Então, eu sabia que ele tava usando essa técnica porque eu não sou boba nem nada, meu amor. Porque do mesmo jeito que eu levava as cordas, ele também levava. Porque eu sempre tive na minha mente assim, ó, momento poeta contemporâneo de poesias Rafael Grandes. Se ele me trai, estamos kits. Se ele não me trai, é bom que eu tô na frente. A querida respondeu assim: tá podendo falar? Aquela corna não tá aí, não? A corna era eu, mas eu não era boi sozinha, não, Clodoaldo. Você era boi juntinho comigo, seu grande safado. Inclusive com seus amigos. Ali, eu já não precisei de mais nada, nem respondi a querida. Já comecei a printar e mandar pra ele, porque isso foi em outro dia. Eu peguei o telefone, friamente, salvei no outro dia que eu mandei mensagem. Porque a gente não morava junto, ele estava na minha casa passando findes, né? O findes era com a corna, e durante a semana era com a amante, vulgo claro. Aí eu fui, peguei, printei tudo pra ele, terminei com o Clodoaldo, me fiz de vítima, que eu jamais ia sair de errada. Me fiz de vítima, falei: como é que você pode fazer isso comigo? Logo eu, uma mulher tão fiel, tão dedicada, sempre estive aqui com você, Clodoaldo. Meti dessa série, não tava nem aí. Depois eu acerto meus pecados. Mas enfim, descobri que ele tava me traindo e que eles tinham combinado assim. Antes dela mandar a mensagem pro WhatsApp dele, ela mandava essa mensagem, que seria em SMS, e aí ele respondia dizendo se ela poderia ou não falar. Tipo, ela mandava a mensagem, ele ia lá no WhatsApp e respondia a ela. Se ele não respondesse ela já sabia que não era pra ela mandar porque eu estava perto. Ó, vocês ficam de olho na operadora do boy. Tem engasguei, veneno descendo com o boy de vocês. Fiquei com um boy que tinha fetiche de fantasia, mas não era a fantasia que vocês estão pensando. Que tem muito homem e também mulher que gostam de dar uma pimentada ali na relação, fazer, né, uma fantasiazinha, uma brincadeirinha, enfermeira, diabinha, sabe, o que mais? Policial, essas fantasias assim que a gente gosta, pra poder dar aquela apimentada na relação que todo mundo precisa provar um dia. Só que eu nunca tinha provado, porque eu era menininha assim, mães inocente, mães transando, até que eu comecei a ficar com um boyzito e ele me propôs isso. Vamos chamar ele de Ronalds, porque ele era um grande palhaço. Ronalds começou a propor, falou que a nossa relação estava muito sem graça, ainda virou na minha cara e falou isso: querida, ali eu já devia ter metido o pé na bunda dele. Mas eu resolvi dar uma chance pra esse grande amor da minha vida. A gente sempre acha que vai ser o amor da nossa vida. Aí ele falou: não, porque a nossa relação está muito pra baixo, muito pra baixo. A gente podia tentar dar uma pimentada, não sei o que. Eu nem namorava com esse querido, eu só ficava com ele. Aí ele foi e perguntou se eu me importava de usar fantasia, porque ele tinha esse fetiche. Eu falei: claro que não, amor, já pensando que em toda a fantasia que eu ia lá no centro da cidade comprar 3x10 e tal. Só que ele falou pra mim a seguinte coisa: mas deixa que eu levo a fantasia pra você, porque eu tenho esse fetiche dentro de mim e eu já sei exatamente o que eu quero, como eu quero, eu vou mandar fazer. Quando ele falou: eu vou mandar fazer, eu estranhei. Falei: gente, que fantasia é isso que esse cara quer? Aí ele me pediu os meus tamanhos, eu mandei pra ele e ele falou pra mim que ia mandar fazer a fantasia e que eu só iria ver essa fantasia no dia do engenhamento, no dia que eu iria utilizar essa fantasia. Fiquei ansiosa, mas falei ok, até que no dia do engenhamento a gente tava indo lá pro local, que a gente ia pra casinha, não sei o que. Ele passou no mercado e falou que tinha que comprar milho. Falei: milho? Pra que quer comprar milho, Ronalds? Não entendi. E aí a situação pior. Fiquei com um boy que tinha fetiche de fantasia, mas não essas fantasias que vocês estão pensando, essas mais comuzinhas. Quando ele falou pra mim que precisava comprar milho, eu já fiquei meio assim, ó: milho? Por que ele quer levar milho pra casinha? Eu falei: vai ver depois, ele vai, né, fazer uma pipoca na casa dele, não é mesmo? Então vai ver, ele tá comprando pra mais tarde, pensando nele, né? Porque assim, esse dia eu tava rachando, gente, era meio-dia, era o único horário que eu podia ir pra casinha. Pensei: caramba, depois ele deve ir pra casa dele e ele que tá a fim de comer uma pipoca, não tem milho na casa dele, porque eu não ia dormir na casinha com ele. Mas tudo bem, né? Eu já comecei a dar uma estranhada, mas falei: ema, cada um com seus problemas, deixa eu comprar milho. Tudo ok, ele comprou o milho dele, a gente foi pra casinha. Chegando lá, a gente começou a se beijar. Já adiantando a história pra vocês, a gente começou a se beijar e tudo mais. E eu falei pra ele, já não tava aguentando mais de ansiedade. Falei: e aí, querido Ronald, cadê a minha fantasia pra eu poder ir lá no banheiro, me arrumar e tal, voltar toda querida pra você? Aí ele tirou uma sacolinha e me deu a fantasia. Eu fui no banheiro pra poder botar a fantasia, nem vi o que era. Ele só falou pra mim: eu tenho certeza que você vai adorar. Eu falei: eu também tenho. Já tava toda naquela salientação. Gente, quando eu cheguei lá no banheiro, que eu tirei a fantasia, era uma fantasia de galinha.
Era uma fantasia de galinha. Tinha um bico e tudo. Era uma sainha amarela, um topzinho. Aí tinha aquele negócio assim da galinha. Tinha o bico. Tinha um cordão de bolinha. Tipo aquela das fugas da galinha, que aquela galinha usava um cordão de bolinha. Tinha um cordão de bolinha com uma plaquinha escrito a galinha dele. A galinha dele. Peguei a fantasia e saí falando assim, Ronalds, fui pro quarto, né? Falei, Ronalds, acho que eu vim, o que é isso daqui? Ele falou assim, é o meu feitiço, eu quero que você se vista de galinha popó pra mim. Eu sou o seu galão. Galinha popó. E quando eu saí, ele tava com um pacotinho de milho na mão. Aí eu entendi que o milho era pra galinha. E a galinha era eu. A galinha popó. Falei que eu não ia vestir isso. Ele falou, para de palhaçada, cara. Vem, veste a fantasia que eu vou jogar milho pra você vir pegar a minha galinha popó, que não sei o que, eu vou jogar milho em mim pra você vir piriscando com o seu, como é o nome daquela, com o seu biquinho. Ai, detalhe, tinha uma luvinha que eu botava na mão, que tinha umas unhas, tipo de galinha mesmo. E eu fiquei tipo assim, ó, você imagina tu chegando pra pessoa e falando, não, quero que você faça pra mim uma fantasia de galinha. Assim, pra moça assim que faz as fantasias. A mulher devia ficar, quê? Pra quê, gente? Respirei fundo, contei até 1000. Falei pra aquele querido que eu não ia me fantasiar de galinha, que eu não era nenhuma palhaça. Falei, Ronalds, você tá de sacanagem, palhaça aqui é você. Virei as minhas costas e fui embora. Não tinha nem trocado de roupa nem nada. Peguei minhas coisas, saí, fui embora. Nunca mais quis falar com aquele querido, bloqueei ele de tudo. Ah, vai vestir de galinha tua mãe, palhaço. Me poupe. Vou contar pra vocês, fofoguedes, o dia que eu coloquei laxante na comida do meu marido, porque ele ia encontrar a amante. Esse bafão é enorme, porque eu sou uma pessoa vingativa. Mas já vocês vão entender o motivo da minha vingança. Eu era casada com um querido, já tinha, muito tempo de chifre de galha. Se eu pegasse as minhas galhas e desse lá pra Amazônia, salvava o desmatamento 10 anos, meu amor. Mas, enfim, comecei a desconfiar que ele estava a botar galhas na minha cabeça. Por quê? Dor de cabeça o dia inteiro. E nem era enxaqueca. Mas não, ele começou a tomar atitudes, porque homem é burro, né? Então a gente já desconfia logo quando a gente tá sendo corno. Não precisa nem pegar nada. As atitudes da mula já é o suficiente pra gente falar, algo está errado aí nessa situação. E foi exatamente isso que aconteceu. Começou aquela ideiazinha fajuta de deixar o telefone virado pra baixo, sabe? Levar o telefone até pra cagar, levar o telefone pra onde ia, não abria mais o telefone perto de mim, sabe? Aquelas coisas assim que você sumia do nada, o seu telefone descarregava, chegava 100% em casa, mas descarregava, era reunião depois do trabalho, o chefe pedia pra ficar mais tarde, e não sei o quê, toda aquela desculpinha que a gente já fica corna. Mas enfim, comecei a desconfiar e falei, vou pegar, e quando eu pegar, eu vou me separar, mas antes eu vou me vingar, porque eu era o quê? Escorpiona, e ser vingativa estava no meu sangue. Mas antes, fofoguedes, eu precisava ter certeza que ele estava botando cornos na minha cabeça. Então o que eu fiz? Esperei ele dar um molezinho com o telefone, ele deu uma cochilada e deixou o telefone em cima da mesa e eu fui dar aquela investigada. E aí eu descobri que ele ia encontrar com a querida, ele estava me traindo com uma querida do trabalho e que eles iam sair do trabalho juntinhos e iria pra casinho e tudo mais pra poder praticar o ato dos cornos na minha cabeça. Só que aí ele teve uma surprise, porque a mamãe aqui preparou uma que é pra ele não esquecer nunca mais. Parte 2, gente. Comenta muito pra poder ajudar a blogueira de vocês e comentem pra parte 2. Só que ele combinou de encontrar com a amante, fofoguedes, esquecendo que quem fazia a marmitinha do trabalho dele era a mamãe aqui. Era a chifruda. Fingi que nada estava acontecendo, tratei ele como um alecrim dourado que ele não era. E aí eu preparei aquela comidinha de lamber os beiços que ele tanto gostava, que era arroz, feijãozinho, purê, um bife e macarrão. E comprei. Fui na farmácia, enquanto ele estava lá tirando o seu soninho da beleza, comprei um laxante, daquele bem potente, sabe, de desentupir todo o seu tobinho, levar até a tua alma. Comprei desse daí. Botei, meus amigos, no purezinho dele, bem linda. Não satisfeita, eu botei no macarrão, eu botei no arroz, eu temperei o frango com laxante, mas eu coloquei muita coisa. E aí, ele foi saltitante e feliz pro trabalho, falou pra mim que ia chegar mais tarde, porque ele tinha uma super reunião com o chefe dele, eu já tava assim, ó,
Tá bom, querido, eu entendo, você está trabalhando muito ultimamente. Já fiz logo a debochada, né? Já sabendo do M que isso ia dar. Tá bom, ele foi pro trabalho dele, o dia correu e eu esperando. Isso, enquanto ele foi lá, eu já tava arrumando todas as tralhas dele, porque eu já tinha todos os prints, todas as provas de traição. Já estava me vingando, ele ia chegar em casa pegar as coisas dele, ó. Meter o pé dele da minha casa, porque a casa era minha, então eu que decidia. Só que a minha vingança, ela foi tão abençoada que eu dei a sorte de, na hora que ele almoçou, o efeito do laxante não ter feito na hora, sabe? Não fez o efeito na hora. Então, ele saiu do trabalho, foi pra casinha com a querida, e quando ele chegou lá, ele começou a passar mal, começou a se cagar todo. Não deu tempo dele chegar no banheiro, ele fez na roupa. Aí falou pra ela, ele trabalhava assim de terninho, ele voltou todo cagado e falou pra ela que tava passando muito mal, que não sei o que, passou aquela vergonha, porque, gente, ele literalmente voltou pra casa cagado, Fofo Guedes, vocês acreditam nisso? Não teve nem mais pra onde tirar, ele voltou todo cagado. E detalhe, quando ele chegou em casa, que ele viu que ele estava todo cagado, ele só, tipo, ele chegou no portãozinho, eu estava bem em pé assim, com a malinha dele, falando pra ele assim, ó, saia. Ele não entendendo nada, se fazendo de desentendido. O que tá acontecendo com você? Eu falei, querido, você está caçador de barriga aí? Ele ainda tentou te fazer de vítima. Eu tô passando mal, você tá fazendo isso comigo. Eu falei, querido, você está caçador de barriga aí porque eu botei laxante na sua comida. O tempero da tua comida ontem foi laxante e cuspe pra você largar do seu otário. Porque eu já estou sabendo que você está me traindo, aí já peguei meus três prints, falei pra ele que era pra ele sair da minha casa. E eu sei que ele começou a fazer um escândalo falando que ele não tinha feito nada, que eu era maluca, e eu jogando os prints na cara dele. Botei ele pra fora. Eu não dei nem tempo do homem entrar, tomar um banho e sair com dignidade. Ele saiu todo cagado da minha casa, que é pra ele aprender a não ficar sacaneando os outros. Ah, não, olha. E não esquece de comentar no vídeo pra ajudar a fofoguedes de vocês. Descobri que era corna dentro da minha própria casa através da minha cachorra, a Pitoco. Eu era casada com um Garibaldo ceboso, sapatolha. Gosto nem de lembrar da raça desse grande querido. E nós tínhamos uma cadelinha, a Pitoco. Gente, eu era casada com ele já tinha mais ou menos uns 2 anos e o nosso casamento era ótimo. Ele era um cara super tranquilo, super sensato, achava eu pobre, iludido, inocente. E tava tudo às mil maravilhas, né? Mesmo porque o corno, ele é sempre o último a saber e comigo não ia ser diferente. Eu era o último a saber que eu era uma grande chifruda. E eu comecei a reparar num comportamento diferenciado do meu querido Love. Ele tava começando a dar sabe, ali, que você tá, corna. E quando eu comecei a desconfiar, eu sempre fui aquela pessoa que fala, sabe, que começa a falar, olha só, não tô gostando disso, saiu, tô achando que aqui na minha cabeça tá crescendo umas coisas diferenciadas. Comecei a falar e, obviamente, que ele começou a falar que o quê? Coisa da minha cabeça, da minha mente criativa e não sei o quê, e falou que não tinha motivo pra isso, que ele me amava, que o nosso relacionamento era ótimo e que ele jamais faria isso com a minha vida, nossa vida, né? E no caso, realmente, gente, a gente morava junto, a gente tinha Pitoco, a gente tinha uma família estruturada, eu, ele e Pitoco, e tava tudo bem. Até que um belo dia, eu cheguei na minha residência e senti um cheiro muito diferente, que era de um perfume que eu não tinha, só que eu conhecia esse perfume, porque eu usava ele há anos e só de sentir eu já sabia. Falei, não tenho mais esse perfume. Questionei ele, né? Falei, querido, e esse perfume, que é esse cheiro desse perfume de mulher que não presta? Que era o quê? O perfume que eu usava antes de casar com o querido, que eu não era a flor que se cheira. Então, eu reconhecia aquele cheiro, aroma diferenciado. E aí, novamente, ele simplesmente falou pra mim que era coisa da minha cabeça, da minha mente criativa. Sempre era a minha mente criativa, eu era muito criativa. E aí eu falei, entendi. Só que eu comecei a investigar e comecei realmente a reparar nas atitudes dele que ele tava se afastando. Porque homem é o quê? Homem é burro, né? Traiu e se afasta, não sabe manter o padrãozinho, não. Fui juntando ali, juntando aqui, sempre falava, vou pegar. Uma hora eu vou pegar, só que eu não sabia que eu ia descobrir essa traição através da minha querida Pitoco. Porque o que ocorreu nesse dia fatídico que Pitoco estava com uma coisa assim diferenciada? Descobri que era corno através da minha cachorra Pitoco.
Nesse dia fatídico, eu cheguei em casa e fui o quê? Falar com a minha cachorrinha Pitoco, que era a nossa filha, amor da vida de mamãe. E chamei Pitoco, e Pitoco, como sempre, veio saltitando. Só pra alegrar a imaginação de vocês, Pitoco era uma Yorkshire e veio toda pequenininha, balançando os rabinhos, fofinha. Só que Pitoco era um tomzinho assim mais claro, sabe? E aí eu notei que no focinho de Pitoco estava vermelho. Eu falei, ué, o que é isso aqui na minha cachorra? Que essa coisa diferenciada aqui? Gente, quando eu fui analisar o que tinha, era batom, meus amigos. A safada estava vindo na minha residência para pegar o Garibaldo e ela simplesmente chegava e brincava com a minha cachorra. Fiquei mais ofendida pela cachorra do que pelo chifre. Ela devia estar com um batomzinho vermelho, assanhada, né? E simplesmente beijou. Ela teve a ousadia de beijar a minha cachorra todinha de batom. Eu achei que ela quis me contar. Porque não é possível que uma mulher seria tão burra assim, não é mesmo? Porque, convenhamos, nós mulheres, nós somos mais evoluídas, né? Então eu tô achando que ela falou assim, ficou tá pra essa chifre daquela é corna. E aí eu vi que a minha cachorra estava toda marcada de batom. E já gritei, Garibaldo, querida, vem aqui. Me diga o que é isso aqui. E aí, gente, ele simplesmente falou que eu devia ter beijado ela antes de sair, ela ficou marcada. Olhei bem para a cara de Garibaldo. Falei, Garibaldo, você tá vendo algum batom vermelho na minha boca aqui? Eu não sei batom vermelho, Garibaldo, não me tira de doido. Comecei a questionar, comecei a apertar, perguntando o que estava acontecendo, até que eu tive a brilhante ideia de virar e falar assim, então eu vou puxar na câmera que eu botei escondida aqui na nossa casa pra poder ver o que Pitoco ficava fazendo. Quando eu falei isso, aí o jogo virou, aí deu aquela, 360. Ele ficou pálido. E aí ele começou a gaguejar, falando que não era pra eu olhar, que eu não sei o que. Gente, nem tinha câmera. Garibaldo burro se entregou todinho pra mim. E eu falei, então você vai me falar o que tá acontecendo ou você quer que eu vá lá ver? Comecei a fazer uma pressão, comecei a falar, até que ele virou e falou, acho que ele não aguentou e falou assim, tá bom, eu preciso te contar, que não sei o que. Aí começou a chorar, sempre aquele clássico de começar a chorar, né? Ele estava me traindo, meus amigos, com a secretária do chefe dele. Eu não sei como que ele chegou nessa querida, mas ele simplesmente estava me traindo com ela. E ele não só estava satisfeito em estar me traindo com ela. Como ele chegava mais cedo em casa do que eu, ele convidava a safada pra poder ir na nossa casa. Porque ele sequer queria pagar o hotel, entendeu? Ele não queria. Aí ele levava ela lá na nossa casa. Meus amigos, me separei de Garibaldos e adivinham com quem que eu estou saindo? Com o chefe dele. Fofo Guedes, o meu marido teve a caroça de levar a amante dele no aniversário da nossa filha. Cara, vocês não têm noção desse babado. Contar pra vocês. O meu querido marido, nossa, meu cabelo. Pronto, ajeitei e voltei com dignidade. O meu querido marido, com quem eu já estava casada há um tempinho, um homem de Deus fiel, né? Um homem de Deus abençoado. Nós tínhamos um filhinho e o meu filho ia fazer 5 aninhos. E eu falei, amor, love do meu coração, precisamos fazer uma festinha pro nosso queridinho, porque eu tratava o meu filho igual o Kiko. Então eu falei, vamos fazer uma festinha e tudo mais, chamar os amiguinhos dele, chamar nossos amigos. Aí você pode chamar os seus amiguinhos. Só que eu não falei pra ele que ele podia chamar a amante dele. Inclusive, eu não sabia nem que esse querido tinha amante. Vocês acreditam nisso? Que ele teve a caroça de levar a mulher para... Fiquei até nervosa. Aquele ceboso adorou a ideia, super concordou. A gente pagou e tudo mais. E aí a festa ia rolar no dia 13 de outubro de não sei que ano, mas ia rolar lá. Tá bom. Ele convidou os amigos dele, o pessoal do trabalho, e eu convidei as minhas amigas, mesma coisa, o pessoal do trabalho, família, aquela coisa típica. Só que tinha uma querida no trabalho dele que ele tinha uma relação de enganamento, botando cornos na minha cabeça. Eu não sabia. E ele, não satisfeito em botar chifre na minha cabeça, ele convidou a querida pra ir na nossa residência na festa de aniversário do nosso filho. Porque como a nossa casa era muito grande, a gente não achou necessário alugar uma uma casa, né? A gente simplesmente fez a nossa casa mesmo, ali na área e tal, tinha piscina. Tudo assim, gente, do bom e do melhor, porque meu Kiko merecia, né?
Só que nesse churrasco, nessa querida enorme festa, rolou coisas que eu jamais imaginei que iria acontecer. E como eu descobri que eu era uma corna e que ele tinha levado essa menina, que era uma novinha, pra dentro da nossa... Olha a ousadia desse homem. Vou contar pra vocês na parte 2. Por favor, curte e comenta muito pra ajudar a blogueira de vocês. Parte 2, fofoguedes, de como eu descobri que meu marido tinha levado a amante pra festa do nosso filho. Gente, é filho. Eu falei filha, mas é filho, tá bom? Foi errado. Houve um equívoco, perdão. Continuando, fofoguedes, eu comecei a reparar que tava lá rolando a festa, nossos amigos tinham várias mesas, que ele sempre levava bebida na mesa de uma determinada guriazinha que estava sozinha, porque ela não estava se enturmando, então ele simplesmente toda hora ia lá e levava. Toda hora levava uma bebida, levava uma carninha, levava um docinho, não sei o que, eles de risinho, e eu só assim, ó, com o chifre analisando. Aí eu chamei ele e falei, querido, vem cá. Querida Furdêncio, por que você toda hora tá levando? Não tô entendendo toda essa sua simpatia. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele simplesmente falou pra mim que ela era nova no trabalho e que ela não estava se enturmando e que por isso ela não estava sentada na mesa das pessoas que eram do trabalho dele. Depois eu descobri que era mentira, ela não estava sentada lá porque ninguém gostava dela, porque todo mundo sabia que eles tinham um caso e que ele tinha levado ela pra dentro da minha residência. Eu era corno e a festa toda sabia. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, porque o corno, ele é sempre o último a saber. Não acreditei no que ele me falou, porém dei aquela engolida. E aí eu aproveitei que ele tava naquele momento de distração, que ele era o próprio garçom, não precisava nem contratar garçom pra poder trabalhar na minha festa, que ele já tava servindo a querida. Fui, dei uma olhada assim no telefone dele, vi que tava descarregando, peguei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu percebi que tinha muitas conversas salientes com ela. Eu não olhava o telefone desse querido, porque eu confiava no meu amor, eu confiava naquele homem de Deus, porque ele não queria me trair, era o homem que eu escolhi pra ter uma família. Ele não faria isso com a esposa dele. Ele fez pior, porque eu descobri na festa mesmo, meus amigos. A minha vontade era sair lá fora quebrando os dois, mas eu não ia fazer isso porque eu estava na festa do meu filho. Então o que eu fiz? Mantive a minha postura, printei tudo, mandei para o meu telefone, ignorei aquela situação pelo meu filho, porque minha vontade era tirar aquela mulher arrastada pelos cabelos da minha casa, mas eu mantive a postura que estava na frente de todos os meus amigos, de toda a minha família, e depois eu ia terminar com ele, que eu ia me separar, mas eu não ia causar um trauma na cabecinha do meu filho, não é mesmo? Que seria o quê? Me ver descendo a mão na fuça de uma senhora e do pai dele, sem entender nada. A criança tinha tipo 5 anos. Tentei não causar um trauma na cabeça da criança, mas eu acabei causando, porque a situação na festa piorou, porque eu peguei lá mesmo, queridos. Parte 3, que essa história tem que ter parte 3. Comentem muito para a parte 3, vou esperar o comentário de vocês, que é para ajudar. Parte 3 de quando meu marido levou a amante dele lá pra festa do nosso filho. Sim, fofoguedes, ele teve essa caroça. A festa tava rolando, só que aí eu já tava de olho na situação, porque eu já estava sabendo que a amante do querido e o querido estava ali e ele estava dando toda a atenção pra ela, tá? Ele estava cagando que era a festa da nossa filha. Nosso filho. Só que, gente, o meu filho tinha aquele quartinho de brinquedo. Sabe quando você tem um quarto sobrando e você faz só de brinquedo? Então, e dentro desse quarto tinha aquelas casinhas. Você já viu aquelas casinhas que você compra e fica 3 horas montando pra sua criança ficar brincando, que tem portinha de pano mesmo? Tipo da época que tinha da Turma da Mônica. Eu sei que você teve uma, eu tive uma, todo mundo teve uma. Aí vai vir as pessoas, eu não tive. Eu tive. O meu filho tinha uma daquela. Em certo momento, eu já que estava com os meus olhos abertos, percebi que a querida tinha se levantado da mesa e eu lá na carne assim, ó, só olhando, pegando a carne pros meus convidados, só olhando. Ela levantou, ele despistou, olhou pra um lado, olhou pro outro, olhou pra mim e já tava assim, ó. E aí ele veio, falou comigo, porque ele viu que eu estava olhando, falou comigo falando que não estava se sentindo muito bem, que não sei o quê, e que ele ia deitar. Eu falei, amor, na festa do nosso filho com todos os nossos convidados aqui. Ele, não, uns 5 minutinhos e eu já volto só pra eu me recompor. Falei, vai lá, querido, tomara que você melhore. Queria que ele infartasse. Tá bom, vi que ele foi. E aí eu fui ali, ó, no sapatinho seguindo eles, meus amigos. Eles entraram dentro do quartinho de brinquedo do meu filho. E eu fiquei lá do lado de fora, só esperando, porque eu queria pegar na boticha. Bem na hora mesmo. Gente, passou mais ou menos uns 10 minutos e eu comecei a escutar uns barulhos exóticos. Eu entrei e os dois estavam simplesmente dentro da casinha do meu filho fazendo um engenhamento. O que eles
fizeram? Eles foram dar uma rapidinha. Aí foi uma coisa tudo muito rápida. Eu comecei a escutar os barulhos, uns 10 minutos depois que eles entraram. Tava dentro da casinha e eu vendo só a casinha balançando. Eu entrei e falei, que é isso? Gente, eu já entrei dando uma bicuda na casinha, que eu chutei os furebinhos dele, os furebinhos dela, só dei uma bicuda, só, pô, que a casinha fez, uá, e eles assim, ó, sem saber o que estava acontecendo. Porque a errada é sempre quem faz o escândalo. Não é nunca o casal que estava na casa da esposa fazendo alinhamento na festa do filho, me embolei, na festa de filho do filho deles. Nunca é. É sempre a mulher louca que tá fazendo escândalo. Ali eu já joguei o pobre trauma do meu filho pro ar. Comecei a gritar, saí puxando ela pelos cabelos, pelo salão. E ela sem roupa, tá bom? Só com o topzinho, com a brusinha, né? Saí puxando ela com a bundinha de fora. E meu marido vindo atrás, calçando as calçolas. E eu gritando, então é isso que vocês estão fazendo. E não só que fiz um escândalo. E todo mundo assim, ó, menos o pessoal do trabalho dele. O pessoal do trabalho dele estavam bem assim, tomando o drinkzinho, já olhando, porque já imaginavam. Botei ele pra fora ali mesmo. Falei, pois agora você vai levar ele juntinho com você. Peguei o bolo, taquei na cabeça dele, porque, tipo assim, como o quartinho era perto de onde estava o bolo, foi a primeira coisa que eu vi. Eu peguei, saí pegando o bolo, taquei na cara dele, na cara dele, virou toda aquela confusão. E a mulher, cadê minha roupa, cadê minha roupa? E você vai sair daqui pelada pra você aprender a virar uma mulher direita. Saí arrastando os dois pra fora, botei os dois pra fora. Aí eles saíram, foram embora. Falei pra ele, você só vem aqui pra poder pegar tuas coisas e reze, que é pra não botar fogo em tudo. Foram embora e eu continuei com a festa sem bolo. A minha sorte é que eu ainda tinha um bolinho reserva, porque eu sempre fazia mais de um bolinho, que era pros convidados levarem. Peguei o meu bolinho reserva, continuei a minha festa do meu filho, me separei e eu quero que eles vão E é isso, fofoguetes. Comenta muito no vídeo pra ajudar a blogueira de vocês.